Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares mais centrais e, vamos ser sinceros, mais controversos da teologia cristã, a amartiologia. Basicamente é o estudo do pecado. E esse conceito não é só um detalhe não, hein? Ele é a chave para entender toda a estrutura dessa linha de pensamento. E olha, essa citação do Blaise Pascal pega o paradoxo em cheio. A doutrina do pecado pode ser bem desconfortável, mas a tese aqui é usada. Sem ela, a própria condição humana se torna um enigma que a gente não consegue resolver. Então, para a gente entender essa doutrina, a gente precisa voltar lá no começo. E o ponto de partida, o que é bem curioso, acontece antes mesmo da criação da humanidade. O que a gente vê aqui é basicamente uma cadeia de eventos que, para essa doutrina, são vistos como históricos, sabe? Tudo começa não na Terra, mas com uma rebelião angelical. Essa ruptura cósmica prepara todo o cenário para um teste de confiança no Jardim do Éden. Um teste que é explorado por uma tentação muito astuta e que leva, no fim das contas, à queda. É uma sequência com consequências gigantescas. E aqui que a gente chega no cerne da questão. O primeiro pecado não foi só sobre comer uma fruta, entende? Foi uma rebelião interna bem complexa, a incredulidade que duvidou da bondade de Deus, o orgulho querendo ser igual a Ele e a idolatria de colocar a própria vontade acima de tudo. Ok, a gente viu a origem, mas o que é exatamente o pecado segundo essa visão? A definição é muito mais precisa do que se pode imaginar. A analogia central aqui é a de um arqueiro errando o alvo. Nesse caso, o alvo é a vontade perfeita de Deus. Pecado, então, é qualquer desvio desse padrão ideal. Não importa se foi em pensamento, em palavra ou em uma ação. E o que é fascinante é que esse conceito tem várias camadas, né? O Antigo Testamento usa palavras diferentes para mostrar isso. Ratá é a falha, o erro mais passivo, mas aum já é uma distorção ativa do que é certo. E pecha é a rebelião aberta. Definitivamente não é uma coisa só. Só que essa doutrina vai muito além de só definir os atos. Para entender de verdade, ela é apresentada em 3 dimensões que se conectam e explicam toda a sua profundidade. E aqui está o ponto que talvez seja o mais crucial de todos. Nesta visão, o pecado não é apenas algo que se faz, mas algo que se é. Ele aparece como um ato, claro, mas também como uma natureza herdada e, por fim, como uma condição de culpa. É como uma teia de 3 fios, todos entrelaçados. Certo, agora a gente chega no famoso efeito dominó. Como é que essa doutrina explica que um único ato, lá do início, virou uma condição humana universal? A resposta para isso está toda no conceito de pecado original. A ideia aqui é que as consequências daquele primeiro ato não ficaram isoladas. Elas se tornaram uma herança, que foi passada para todas as gerações, carregando tanto a culpa, quanto uma natureza que já tem uma inclinação para o erro. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante um conceito-chave que, nossa, é muito mal interpretado. A depravação total. Não significa que todo mundo é o mais perverso possível, de jeito nenhum. Significa que o pecado afetou todas as partes da natureza humana, fazendo com que a orientação padrão do coração seja avessa a Deus. E essa condição universal de pecado, segundo a doutrina, teria causado uma série de rupturas, e rupturas catastróficas em toda a criação. A consequência número 1, a mais severa de todas, é a espiritual, a quebra da comunhão com Deus. Essa separação, por sua vez, acaba gerando um conflito interno, uma desarmonia psicológica, uma guerra entre a mente, a vontade e as emoções. E claro, o que está quebrado por dentro acaba se manifestando por fora, nos relacionamentos sociais, gerando conflito, violência, tudo isso. E por fim, a ruptura se estende até a própria natureza, que se torna um lugar de dificuldade e decadência. É uma separação em 4 frentes: de Deus, de si, dos outros e do mundo ao redor. Ok. Então, depois de traçar todo esse quadro, que é bem sombrio, né? De origem, natureza, consequências, qual é o ponto final dessa doutrina? Para onde tudo isso aponta? A conclusão lógica de toda essa corrente de raciocínio leva a um conceito chamado de incapacidade total. O argumento é bem direto, na verdade. Se o pecado corrompeu todas as partes da natureza humana, então não sobrou nenhuma parte intacta capaz de começar uma reconciliação com Deus. A pessoa se torna incapaz de se salvar por esforço próprio. E essa citação meio que revela o propósito final de toda essa construção. A ideia não é levar ao desespero, mas sim criar um senso profundo de necessidade. Uma necessidade por uma solução que venha de fora. O argumento é que só entendendo a escuridão do problema é que a luz da solução pode brilhar com força total.
E é com essa pergunta que a gente termina. Se a lógica interna da doutrina do pecado leva à conclusão de que a humanidade não pode se consertar, a implicação é inevitável, não é? A solução tem que vir de fora. Um ponto final para se refletir sobre a necessidade da graça.